Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Olá, pessoal! O culto já vai começar. Fique quietinho, fique ligado. Hoje a gente vai começar o culto orando e vai ser isso. Senhor Deus, muito obrigada por tudo. Que esse culto esteja ótimo. Nossa gratidão. Que a gente louva você até a gente conseguir tudo dê certo. Muito obrigada por tudo. Amém. Tchau, gente! A palavra do Senhor diz em Salmos 95: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. E nós estamos aqui para adorá-lo. Estamos aqui diante do nosso Pai, diante da presença dele. E que nosso louvor possa subir como um cheiro suave ao teu trono de graça. Eu te convido a adorarmos juntos o único que é digno, Jesus. Te dar
estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Adore, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber, só Jesus, a honra e a glória, a força e o poder. Declare: ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Não há Deus maior, não há Deus melhor, Pai. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. E nós queremos declarar juntos aqui, como igreja do Senhor: só Tu és grande em nosso meio, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua santa presença.
recebendo os nossos louvores, a nossa adoração. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu louvor. Obrigada, Pai. Obrigada por receber de nós adoração genuína. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, através dos louvores, através da Tua palavra. Nós te amamos, Senhor, porque Tu és o nosso único Deus. E nós queremos, ó Deus, te exaltar, te bendizer com as nossas vidas. Ó Deus, receba de nós, receba do Teu povo o melhor, porque o Senhor é o melhor para nós. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã, como é bom estar com você nesta manhã de domingo para juntos celebrarmos, para juntos cultuarmos o nosso Deus, o único, que é digno, que é santo de ser adorado. Estamos aqui nesta manhã de domingo, estamos nos reunindo online, cada um na sua casa, por uma questão de segurança. O nosso templo está fechado no dia de hoje, mas a nossa igreja está espalhada pelas casas em Macaé e juntos estamos aqui para cultuar ao nosso Deus, para ouvir a palavra do nosso Deus. Nós já oramos, nós já cantamos e agora nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações nesta manhã de domingo. Eu não me canso de dizer como é bom ter você comigo aqui, como é bom estar com você louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. A nossa igreja está com grande parte da sua liderança e nossos jovens, adolescentes envolvidos num grande retiro de carnaval. Por isso que eu estou aqui agora, falando com você, pregando a você, e que essa palavra encontre lugar no seu coração e que frutifique, que essa sementinha possa se desenvolver e que sua vida seja transformada, não por aquilo que eu vou dizer, mas pela ação da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia, a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. E nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidar você a ler comigo esta porção
da palavra do Senhor a partir do verso de número 12. Mateus 21, a partir do verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos, os mancos, aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhes perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu, sim, nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste o louvor. E deixando-os, saiu para a cidade de Betânia, onde passou a noite. Vamos orar? Pai querido, Pai de infinita misericórdia, Senhor Deus, está posta entre nós, Senhor, a Tua palavra. Fale conosco. Senhor, que esta palavra possa transformar a nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados irmãos, nós estamos acompanhando junto com o evangelista Mateus os últimos dias da vida terrena de Jesus. Jesus vem com seus discípulos a Jerusalém e, segundo o evangelho de Mateus, Jesus organiza todo o seu ministério pela Galileia, entre os excluídos, e ele vai a Jerusalém para celebrar a Páscoa e ele sabe que ali ele será sacrificado. O texto nos diz que Jesus entra em Jerusalém numa entrada triunfal e ele é aclamado pelas pessoas e Jesus então reivindica para si Jerusalém. Jesus está ali dizendo que aquela cidade, aquele lugar, sobretudo o nosso coração, pertencem a ele. Jesus vai ao templo e ao chegar ao templo ele encontra algo, uma movimentação, pessoas que estão comprando e vendendo, pessoas que estão fazendo câmbio, pessoas que estão ali transformando o lugar de adoração do Senhor num grande comércio. Para a gente poder entender direitinho a indignação de Jesus, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor Deus havia instituído um culto ao povo. O povo deveria vir ao templo uma vez por ano para apresentar o seu culto a Deus. Mas não era simplesmente um ato esperado para uma vez ao ano, não era simplesmente alguma coisa aleatória, não era alguma coisa que acontecia na vida da pessoa sem nenhuma relação com a sua vida pessoal. Não. As pessoas apresentavam o melhor. Durante um ano, enquanto cuidavam do seu rebanho, o melhor, o primogênito, aquele sem marca, sem mácula, aquele melhor animalzinho seria apresentado como oferta ao Senhor. Repare uma coisa, as pessoas iam no final do ano, na Páscoa, entregar a sua oferta ao Senhor. Mas durante todo o ano, aquela família cuidou daquele animalzinho. Então, cada membro da família entregaria uma oferta a Deus. Imagine dentro de casa, um pai dizendo ao seu filho assim, meu filho, já alimentou o seu culto hoje? Meu filho, já cuidou do seu animal? Já viu se ele não tem nenhum defeito, nenhuma doença? Aquele animal precisa ser entregue ao sacerdote sem nenhuma mácula. Imagine o estímulo que Deus está dando ao povo dele para que todos os dias cuidasse do culto e chegasse então ao tempo para oferecer ao Senhor alguma coisa que foi feito durante todo o ano em casa. É nesse contexto que as pessoas que cuidavam da pecuária, é nesse contexto das pessoas que plantavam e quando vinha a colheita, os primeiros grãos, as primícias do campo eram oferecidas ao Senhor. Então o pai separava aqueles grãos melhores, mas todos os dias eles precisavam ser limpos, arejados, para que não tivessem fungo. Imagine a mãe com seus filhos, limpando os grãos e dizendo, olha, isso nós vamos oferecer ao Senhor, é o melhor que nós temos. Oferecer ao Senhor o melhor que nós temos é sinal de que nós confiamos na provisão de Deus, porque quem vive da pecuária, quem vive da agricultura,
aquele melhor animal, aquele melhor grão, significaria o melhor lucro. Mas eles entendem que precisam entregar a Deus o melhor, porque quem dá a provisão nas nossas casas, quem dá a provisão, quem garante a provisão na casa de um servo do Senhor é Deus. E é nesse contexto, então, que Jesus chega no templo e o homem perverteu o sentido de culto que Deus havia planejado, porque as pessoas não preparavam mais o seu culto em casa, os pais não mandavam mais os seus filhos cuidar do seu culto ou preparar. Não, as pessoas chegavam ao templo e compravam alguma coisa para ser oferecida ao Senhor. As pessoas chegavam ao templo e faziam escambo, faziam trocas, as pessoas faziam o câmbio para ter a moeda, para entregar como oferta a Deus. Culto não pode ser comprado. Culto não é alguma coisa que nós oferecemos ao Senhor no domingo. Culto é alguma coisa que eu ofereço a Deus todos os dias e no domingo, junto com os meus irmãos, eu no culto coletivo entrego a Deus aquilo que eu cultuei, que eu trabalhei, que eu fiz durante a minha semana. Culto é o que eu faço em casa com a minha família todos os dias para então oferecer ao Senhor aquilo que nós produzimos como melhor ao Senhor. Então, naquele meio, em meio às pessoas comprando e vendendo, porque se existe alguém vendendo, é porque tem alguém comprando. Se as pessoas estão vendendo culto a Deus, existem pessoas que acham que podem comprar o culto ao Senhor. É no meio dessa confusão que Jesus, então, ele se impõe e ele expulsa os cambistas, e ele vai então limpando a casa de Deus, ele vai derrubando as mesas, ele vai derrubando as cadeiras daquelas pessoas que vendiam os animais, e disse algo muito importante. Existe no Evangelho de Mateus, ele está colocando para a gente de forma muito clara, de forma muito explícita, quais são as manifestações que ocorrem num lugar, numa vida, quando Deus está presente. Mateus está colocando para a gente que quando Jesus está chegando no templo, Deus não estava mais ali, porque ali virou um grande covil de ladrões, ali virou um negócio, ali virou uma religião, as pessoas estão se perdendo em meio aos seus discursos religiosos, as pessoas estão dizendo que tem profundidade no seu relacionamento com Deus, mas não tem fruto na vida. As pessoas não apresentam esse fruto para as pessoas que cercam, sempre sisudo, mentirosos, desordeiros, com uma vida esquálida, fraquejante. Mateus nos diz de forma muito clara aonde Deus está presente, quais são as manifestações esperadas pela presença de Deus. A primeira coisa, olhando para a minha vida e a sua vida agora como templo do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O que deve acontecer na minha vida que denuncia, que anuncia a presença de Jesus? O que deve acontecer na minha vida, na sua vida, que vão demonstrar que Jesus está presente no nosso coração? No verso 13, Jesus dá a sentença e ele diz assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus deixa claro que para que a minha vida e a sua vida, para que a minha casa e a sua casa, para que o lugar onde eu estou, para que a minha vida seja o templo do Espírito Santo de Deus, para que Deus esteja presente na minha casa, na minha vida, eu preciso ter uma vida de oração, porque se não há oração na minha vida, eu não posso dizer que Deus habita em mim. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer que você e eu converse com Ele, cresça no relacionamento, para que possamos ouvir a voz dEle. Quando recebemos a Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, mas devemos deixar que esse Espírito Santo de Deus habite em nosso coração e domine as nossas ações, mas isso só vai acontecer se nós
tivermos uma vida dedicada à oração. Meu irmão, não tem jeito. Se eu não oro, se eu não dedico o tempo do meu dia em oração ao Senhor, eu estou brincando de ser crente. Eu estou brincando para o mundo de dizer que eu sou cristão, porque nós não somos se nós não oramos. Nós somos religiosos. Sem oração, nós somos religiosos, como aquelas pessoas que estavam comprando e vendendo culto. Para que tenha a manifestação de Deus em nós. Para que nós possamos ser templo do Espírito Santo de Deus e emanar fruto desse relacionamento com Ele para abençoar as vidas ao nosso redor, nós precisamos ter uma vida de oração. Segundo, sabe o que acontece nesse momento? Jesus está presente ali. Jesus está presente naquele lugar. E naquele lugar onde Jesus está presente, acontecem manifestações do poder de Deus. O verso 14 vai dizer: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Meu irmão, quando nós temos uma vida de oração, a nossa vida passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. E quando Deus habita em nós, quando Deus está presente, quando Jesus se faz presente, quando Jesus tem o poder e o controle para limpar as coisas da nossa vida que não pertencem a Ele, quando Jesus está presente na nossa vida para limpar as coisas que não pertencem ao seu reino, o verso 14 diz que existem emanações de graça e misericórdia, os cegos e os mancos, aquelas pessoas que eram aleijadas, que não poderiam estar no templo, agora, pela presença de Jesus, eles vivem um novo momento. Quando Jesus está presente na nossa vida, flui de nós bênçãos para as outras pessoas. Aquele templo que era um covil de ladrões, aquele templo que era um lugar de negócios, aquele templo que era um lugar de opressão, aquele templo que era um lugar de trazer dor às pessoas, agora é sinalizador da graça de Deus. Agora os cegos e os coxos são curados para a glória de Deus. As pessoas se aproximam, existe um mover de Deus, de graça e misericórdia naquele lugar, meu irmão. Quando nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós abençoamos as vidas ao nosso redor. Quando nós somos templo do Espírito Santo de Deus e Deus domina o nosso coração, nós respondemos a vida com graciosidade, com misericórdia, nós estendemos as mãos, nós estamos juntos caminhando para que o nome de Deus seja glorificado. Não perca de vista o que eu estou te dizendo. A presença de Jesus se impõe pela oração na nossa vida. Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. E quando nós oramos, o poder de Deus se manifesta em nós, não para que nós tenhamos uma superpotência, não para que nós sejamos alguém com poder de mando para determinar aquela coisa que acontece na vida das pessoas, não. O poder de Deus se manifesta em nós como graça e misericórdia, como fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida, trazendo benignidade, longanimidade, domínio próprio, paciência. Meu irmão, se você não tem domínio próprio, se você não sabe se colocar, se falar, se você não tem paciência para lidar com as pessoas, se você não tem longanimidade, um longo ânimo, se você desanima com facilidade, se você não tem paz no coração, uma alegria e amor, você precisa então se relacionar com Deus com mais intensidade, de verdade, para que esse fruto, para que o elenco desse fruto, para que essas virtudes amadureçam na sua vida. E se a minha vida agora é templo e palco para abençoar as pessoas ao meu redor, existe um dado importantíssimo que está acontecendo aqui. O verso 15 vai dizer para a gente que as pessoas começaram a cantar Hosana ao filho de Davi. As pessoas vendo as manifestações de Deus, as crianças cantando, as pessoas começam a cantar Hosana ao filho de Davi. As pessoas veem o reino de Deus se aproximando, as pessoas veem o reino de Deus se manifestando, as pessoas então compreendem que só pelo poder de Jesus elas podem ser salvas. Meu irmão, quando eu me coloco em oração, quando o poder do Espírito Santo de Deus habita em mim, diz a palavra do Senhor que nós somos chamados para libertar os cativos,
Deus nos dá poder para testemunhar, e naquele momento as pessoas reconhecem a chegada do reino de Deus e cantam Hosana ao filho de Davi. Jesus chegou para salvar. Você e eu, nós somos chamados para sermos a presença de Deus em meio ao caos desse mundo. Onde estiver a planta dos nossos pés, ali deve se manifestar o poder de Deus de graça, misericórdia. Ali o nosso testemunho pode dizer, aí nós podemos louvar ao Senhor. Interessante que os fariseus atordoados dizem, olha, você está ouvindo o que as crianças estão cantando? Você está ouvindo o que essas crianças estão cantando? Você está ouvindo o que essas crianças estão louvando? Jesus aproveita a oportunidade e responde aos fariseus, mostrando para eles o perfeito louvor. Jesus faz uma pergunta interessante. Jesus está respondendo àqueles homens, demonstrando o perfeito louvor. Sim, ele responde àqueles homens com uma pergunta de retórica. Ele diz assim, olha, vocês nunca leram? Um fariseu, ele se gabava, ele se enaltecia por ter desde a sua infância decorado a Torá, os livros da lei, ter decorado os profetas e os salmos. Mas Jesus mostra que aqueles homens que tinham a palavra de Deus decorada na mente, a religião havia embrutecido a sua vida de uma forma que a palavra estava na mente, mas não estava no coração. E por que não estava no coração? Porque não era central na vida, porque não era razão da vida deles, ela não gerava frutos. Jesus está chamando a atenção daqueles homens, olha, e citando um salmo, vocês nunca leram que da boca, dos lábios das criancinhas e dos recém-nascidos tirasse o perfeito louvor? Na realidade, Jesus cita o Salmo 8, verso 2, que diz, da boca das criancinhas e dos recém-nascidos tiraste o teu nome como força. Jesus errou o salmo? Não, de maneira nenhuma. Ele está fazendo um link direto quando uma vida de louvor a Deus é uma vida que tem a força de Deus. Uma vida de quem louva é quem está nas mãos de Deus e por isso é uma vida que tem força. O Salmo 96 diz que quando a glória e a majestade estão diante dele, haverá força e formosura no seu templo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Quando a minha vida é uma vida de louvor, quando eu entrego ao Senhor a força, a majestade, haverá força e beleza no templo. Quando a majestade estiver sobre Deus, haverá força e formosura na minha vida. Essa é a promessa de Deus para você e para mim. Meu irmão, hoje, domingo, fevereiro, Deus está nos chamando, nos impactando, nos trazendo a memória de que nosso culto precisa ser um culto diário, doméstico. Devemos buscar a presença do Senhor diariamente em nossas casas. Devemos trazer os nossos filhos à reflexão da ideia de que nós vamos oferecer a Deus o nosso culto coletivo, a importância de estarmos na igreja cultuando com os nossos irmãos, mas a importância de cultuar em casa todos os dias, de buscar a presença do Senhor, de preparar a nossa vida como oferta ao Senhor, para entregar essa vida sem mácula, sem mancha, sem pecado, entregar aquilo que somos nas mãos de Deus. Aí nós iremos perceber que para isso acontecer, a nossa vida tem que ser uma vida de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração. É isso que Jesus está dizendo para a gente. Você quer ser templo do Espírito Santo de Deus. Você quer ser casa de Deus. Então a sua vida deve ser uma vida de oração. Quando nós orarmos, a presença do Senhor, o nosso relacionamento com Deus vai transformar a nossa vida num centro que é para abençoar pessoas, de levar graça, misericórdia na vida das pessoas, pessoas excluídas, pessoas carentes do amor de Deus, vão ver Deus se manifestar na nossa vida, teremos experiências com o Senhor, nós teremos uma vida com experiências com Deus, e essas experiências com Deus nos farão louvar a Deus, nós teremos uma vida de louvor ao nosso Deus. E quando nós louvarmos, nós teremos uma vida com força para vencer as tribulações,
para vencer as dificuldades, para viver as vitórias. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma vida com manifestações da presença do Senhor, com oração, experiências com Ele na palavra e louvor. Deus te abençoe. Tenha um domingo excelente. Hoje estaremos juntos às 18 horas para mais um dia, mais um culto em louvor ao nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós cremos em Ti, na Tua força. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a vitória em Ti. Nos abençoe neste domingo, Senhor. Nos dê um domingo de paz em família. E, Senhor, nos reúna de novo às 18 horas para juntos louvarmos o Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Grande beijo, meu irmão, e até às 18 horas.